Só um instante. Então, boa noite. Hoje, 15 de abril de 2025, terça-feira, nossa tradicional live das terças-feiras. Bem, pessoal, o que veio de assunto hoje que vocês mesmos sugeriram lá no nosso grupo, né, na nossa comunidade? Saque. Pergunta é saque. A dúvida, né? O que precisa saber? São várias pequenas dúvidas que, juntando, essas pequenas dúvidas viraram o tema dessa transmissão de hoje. Então, pessoal, o que é o saque, né? É o sistema de amortização constante. É um sistema da matemática financeira que ele se presta, né, que o objetivo dele é amortizar um mútuo, um capital, em determinado tempo, sob determinada taxa de juros. É simples assim. Serve para isso. Qual o outro que nós temos? Nós temos alternativamente a Price, que é a mais conhecida, né, porque tem as parcelas fixas, e o misto, sistema misto, que é a mistura, né, a média aritmética entre o saque e a Price. A cada período, você calcula o Price, calcula a saque. Período 1, tira a média aritmética, as parcelas 1 do misto. Período 5, calcula a Price 5, saque 5, média aritmética, quinta parcela lá do misto. E assim por diante. Tá, pessoal? É simples dessa forma. Então, como é que eu organizei essa conversa aqui de hoje, né? Primeiro, qual é o nosso objetivo? Entender o funcionamento da saque sob a ótica pericial. Sob a ótica da matemática financeira, eu não tinha nem por que realizar a live. Vocês pegam um livro de matemática financeira, todo livro de matemática financeira tem esse assunto. Às vezes você vai encontrar um conteúdo desse sei lá, no Google, no chat GPT, vai encontrar em algum lugar. Tá? Isso é fácil encontrar. O método do saque ele é bem simples, tá? O método é dividir o saldo devedor e aplicar juros sobre o saldo devedor restante cada vez menor. Bem simples. Por que o saque ele é relevante na perícia? A gente estava falando aqui no início, antes de começar a live, basicamente porque ele é o sistema de amortização adotado na Justiça Federal para os imóveis, né, pela Caixa Econômica. Na Justiça Federal é por consequência. A Caixa Econômica adota, a Caixa Econômica é uma empresa pública, e as ações envolvendo a Caixa Econômica, as autarquias que fazem a cobrança, né, das dívidas dessa empresa pública, como por exemplo a ENGEA, é lá na Justiça Federal, foro adequado da Justiça Federal. Por isso que a gente diz que na Justiça Federal tem muito saque. É por causa disso. Tá? Via de regra, você vai encontrar também contratos de sistema financeiro de habitação na Justiça Estadual, mas é um pouco mais raro, porque quem praticamente faz a operacionalização desse tipo de operação, né, desse tipo de financiamento no país é a Caixa. Então o forte está ali, está centralizado ali, ok? Muito comum, né, em financiamentos de longo prazo, a gente vê aí 20, 30, 35 anos, a gente tem uns prazos hoje, né, de amortização aí de imóvel, 35 anos, são 420 meses. Tá, pessoal? Então a gente vai focar nesse assunto hoje, no saque, sistema de amortização constante. Bom, primeiro vamos conceituar o saque. Não sei que você nunca ouviu falar de saque. Aqui eu tenho certeza que todos conhecem o que é o saque. Mas de repente tem alguém assistindo depois e não sabe, né? É um sistema de amortização, nós vamos detalhar aqui, né? Vou dar um exemplo prático. O valor fixo da amortização a cada período. Então, todo período que você entende por período nesses cálculos de matemática financeira, os meses, né? Mês 1, período 1, mês 2, período 2, mês 3, período 3 e assim por diante. Tá? Então, todo mês a gente tem a amortização de forma constante. O que a gente, raciocinando assim num debate pronto, o que a gente conclui? O saldo devedor vai diminuindo, né, como é de se esperar de qualquer sistema de amortização. Saldo devedor ele vai diminuindo e em determinado momento, ou seja, cada mês que passa, os juros vão sendo cada vez menores. Por quê? Porque os juros é aquele percentual fixo, aquela taxa, né, aplicada sobre o saldo devedor. Como o saldo devedor vai diminuindo, os juros são cada vez menores. Tá? Juros decrescentes incidem sobre o saldo devedor cada vez menor e parcela total decrescente. Por que a parcela também é decrescente? A parcela ela é formada por dois elementos, né, assim, basicamente. Claro que numa parcela da Caixa, como o colega estava comentando aqui antes, a gente tem os seguros, né, os seguros obrigatórios, que é o MIP, o DFI, aí tem o seguro prestamista,
Eventualmente a gente tem uma taxa de serviço lá que a Caixa cobra, de vez em quando, via de regra, R$ 25. A gente tem o que também? A gente tem uns penduricários ali que aparecem, tá? Mas a síntese, né, o básico de uma prestação é a amortização e juros. Então, se a amortização ela é fixa e os juros são decrescentes, pelo motivo que a gente já explicou, o saldo devedor vai diminuindo, os juros decrescentes. Ora, minha parcela, minha prestação, ela é, da mesma forma, decrescente. Tá, pessoal? É simples dessa forma. Prosseguindo, exemplo aqui numérico para que a gente possa enxergar. Fica bem mais fácil enxergar dessa forma, tá? Quando eu era da sala de aula, dava aula isso aqui presencialmente, a gente ficava falando assim, ficava muito tempo explicando o saque, colocava lá aquelas fórmulas dos livros, tudo. O pessoal fazia era dormir, só ficava cansado. Então aqui a gente passou 5 minutos, uma breve teoria. Vamos logo para o exemplo prático, que aí você vai enxergar e você não vai dormir. Você vai tirar algo de útil dessa live de hoje. Vamos lá, capital 10 mil, dá um exemplo hipotético aqui, prazo 12 meses, 1 ano, e juros de 2,5 ao mês. Então, a primeira amortização, a amortização, como é que a gente calcula a amortização? É o capital total emprestado, né, o 10 mil, pelo prazo, dividido pelo prazo. 10 mil divididos por 12 vai dar 833,33 ao mês. Então, a parcela fixa, né, a parte fixa da minha parcela vai ser 833,33. Mais os juros. Só que os juros eles vão variar para menos. No primeiro mês, vai ser bem simples, né? 10 mil vezes 2,5%. Vai dar 250. Já vou mostrar para vocês aqui, ó, próximo slide. Então, 250 mais 833,33 é o valor da minha primeira parcela. Tá? Então, a primeira parcela, 1.083,33 e a última, 854,17. Percebem como ela foi diminuindo ao longo do tempo? Primeira, mais de R$ 1.000 e a última, pouca coisa além de R$ 850. Vamos olhar essa planilha aqui que eu trouxe para vocês. Opa, não, ainda não é ela. Porque eu trouxe algumas fórmulas, né? A amortização é o valor financiado dividido pelo número de parcelas, é o 10 mil dividido por 12. Juros é o saldo devedor multiplicado pela taxa, é o 10 mil, primeira parcela, é 10 mil vezes 2,5, e a parcela, pelo menos, é a amortização mais juros. Agora sim, tá aqui, ó. Eu lembro que eu coloquei a minha planilha agora. Vamos enxergar isso aqui numericamente. Bom, a amortização que está em amarelo, botei aqui porque é o que tem de fixo no saque. 10 mil divididos por 12 dá 833,33. Para as 12 parcelas, a minha amortização será a mesma, 833,33. Vamos sair lá da data zero. O que é a data zero? A data zero é quando você se capitaliza. Da mesma forma que a price, o saque, a lógica do saque é postecipado. O que é o postecipado? É o sem entrada, tá? Você toma os 10 mil, passa um mês e daí é que você começa a pagar. Igual a lógica da price. A price pode ser antecipada? Pode. Pode ser antecipado. O saque pode ser antecipado? Pode. Pode ser antecipado. Só que a origem, o saque padrão, ele é postecipado. Perfeito, pessoal? Então eu tenho 10 mil aqui que ele vai passar de um mês para o outro, vai continuar devendo 10 mil. Nesse momento que for pagar a primeira prestação, vamos calcular o valor da primeira prestação de novo, porque a gente já calculou de cabeça no slide anterior. 833,33, fixo, tá? Não tem conversa, vale para todos os 12 meses. Repetindo, é o 10 mil divididos por 12, mas, né, o que tem de além, né, da amortização? Tem os juros. 2,5% multiplicando 10 mil, que dá 250. 250 mais 833,33, eu vou ter uma prestação de 1.083,33. Saldo devedor, quanto era no mês passado? 10 mil. Quanto é a amortização? A amortização é fixa, 833,33. 10 mil menos 833,33, 9.166,67. Pessoal, em relação ao cálculo aqui do primeiro saldo devedor, no período 1, imediatamente após, né, o pagamento dessa parcela aí. Tudo bem? Tudo tranquilo?
Importante isso aqui para entender, tá? A lógica do que vai vir por aí. Tranquilo? Olha o Carlos aí. Beleza, Carlos? Mês 2. Vamos partir aqui para o segundo mês. A pessoa pagou a primeira parcela de R$ 1.083,33, foi para o mês 2. Mês 2 é a mesma coisa. A amortização, ela é constante, R$ 833,33. Indiscutível, não vamos mexer nisso, ela vai ficar constante até o fim. Característica do que é o saque. O meu saldo devedor diminuiu. O meu saldo devedor não é mais 10 mil, é 9.166,67. Minha taxa continua a mesma, 2,5. 2,5 multiplicado pelo 9.166,67, eu vou obter juros aqui de 229,17, tá? Período 2. Ora, já sei a minha parcela do período 2. 833,33 mais 229,17, vou ter 1.062,50. 9.166,67, que era meu saldo devedor anterior, menos 833,33. Novo saldo devedor, 8.333,33. E assim por diante. É assim que ela vai evoluindo, tá, pessoal? Até chegar lá no período 12, lá no último período, que eu vou ter uma prestação calculada de 854,17 e vai zerar, vai quitar esse mútuo. Beleza, pessoal? Entendido? Quem ainda não tinha visto o saque? Beleza. Saque assim é moleza, né? Assim é. Excel faz numa velocidade incrível. Então, o que a gente faz? Uma breve análise aqui desse saque. Nesse exemplo, isso aqui já é quisitação, tá, pessoal? Isso aqui já são respostas aos quesitos que eu adaptei para virar a slide para a live. A amortização é fixa, 833,33 em todos os meses. Os juros decrescem de 250 pelo mês até R$ 20,33 no último. Tá? Então, isso aqui são características do sistema de amortização constante. A amortização fixa, juros decrescentes, e, em consequência disso, parcela total, que é a amortização mais juros, também é decrescente. Tá? Vamos voltar lá. Vamos olhar aqui uma última vez. Primeiro juros 250, últimos juros 20,83. Perfeito? Primeira parcela 1.083, última parcela 854. Aí poderia lhe perguntar sim também. É possível afirmar que ao final do prazo contratado o mútuo estará quitado? Aí você vai dizer afirmativa é a resposta, conforme planilha em apêndice, eu não sei qual vai ser o seu apêndice. Normalmente o meu é apêndice 1. Tá? O meu apêndice 1 já apresenta a evolução do saldo devedor. Quase todos os meus processos, o apêndice 1 é a evolução do saldo devedor. Eu trabalho melhor dessa forma. Tá? Não estou dizendo que é o certo, não. Estou dizendo só a forma que eu trabalho. Apêndice 1, evolução do saldo devedor. E a última conclusão talvez seja a mais polêmica. Os juros são compostos. Ah, mas a praça eu uso a taxa nominal dividida por 12, eu coloco lá. Sim, tudo bem. No cálculo da parcela, você pega a taxa nominal, faz vezes 12 dividido por 12, pela casa que é uma beleza. Mas a evolução do saldo devedor, na evolução de um mês para o outro, mês 1 para o mês 2, mês 2 para o mês 3, 3 para o 4 e assim por diante, os juros são compostos. Tá? Vamos voltar lá. Isso aqui é que às vezes demora a pessoa se convencer. Bom, pessoal, qual a característica básica que a gente pega naquele livro de matemática financeira, lá na primeira página? Normalmente, os livros de matemática começam assim. Juros simples, ou então, capitalização simples. Tá? Qual a característica básica da capitalização simples? Você sempre aplica a mesma base de cálculo para a sua taxa. E sempre é a primeira base de cálculo. Ok? O que acontece aqui? Todo mês a gente muda a base de cálculo. A gente sai primeiro a gente usa a base de cálculo mês 0, depois usa do 1, do 2, do 3, até usar por última vez a base de cálculo do mês 11. Tá? Base de cálculo saldo devedor do mês 11 é justamente o valor da amortização, 833,33. Toda vez que a gente faz esse procedimento, pessoal, a gente vai andando, né, com a base de cálculo,
duas coisas acontecem. Você está se tratando, né, de juros compostos, e é isso que os defensores, né, eu chamo atualmente, são as viúvas do anatocismo. Quem são as viúvas do anatocismo? Aquele pessoal que ficava reclamando, né? Ah, não, mas muda a base de cálculo, né, Simone? O pessoal até mandar e-mail para o parlamentar aí do seu estado, o pessoal mandou para que não passasse a lei, né, a lei 14.905, que enterrou o anatocismo. Acabou essa discussão. Mandou lá tornar nulas as cláusulas do decreto-lei 33, alguma coisa lá, lei da usura. Enterrou o anatocismo. Então, as viúvas do anatocismo colocavam ali que, mas está andando com a base de cálculo, logo é capitalização composta. Beleza. Se isso for verdade, o saque também é capitalização composta. E até que faz sentido. Vamos olhar? Vamos olhar aqui adiante? Primeiro eu uso como base de cálculo 10 mil, para calcular os juros. Cálculo os juros 250. Depois, mês seguinte, vou usar o 9.166,67. Eu andei um mês. Eu apliquei o 2,5 vai dar 229,17. Andei mais um mês. Minha nova base de cálculo vai ser 8.333,33. E assim por diante. Depois foi para 7.500, depois de 6.666, 5.833 e tal. Tá, pessoal? Então, o que ocorre aqui? Eu vou andando com a minha base de cálculo e essa base de cálculo eu vou aplicando uma taxa de juros em cima dela que não é o 10 mil original. Se você for olhar a definição do livro, e é muito importante a gente ficar preso do livro em tudo que a gente faz na perícia, por força do 473 do CPC, que fala que a gente tem que seguir literatura acadêmica, então a gente tem que pegar os livros clássicos, né, da literatura de matemática financeira, que é o que a gente está trabalhando, e tem que fazer ali, vou fundamentar minha resposta e vou dizer que está em algum desses livros. Você vai ter 3 ou 4 livros ali, tá? O que não dá é você ter uma tese que você usa aí com o teu advogado, que você trabalha mais como assistente do que como perito, e falar para o perito assim, não, isso está no livro. E o livro que escreveu foi ele mesmo, né? A própria pessoa que escreveu. Então, é uma coisa que não faz muito sentido. Eu vou escrever um livro para eu poder ter trabalho para fazer. Aí depois eu vou me fundamentar, vou me citar só. Eu mesmo fiz isso aqui, e aqui que é o caminho certo. Os outros, todos os autores estão errados. Esse aqui é o caminho certo. Mas nesse aqui, pessoal, a gente vai voltando aqui à análise nua e crua do saque. Eu estou andando com a base de cálculo, logo não posso falar em capitalização simples. Não faz sentido. Tá? Não é assim que é a capitalização simples. Aí a gente entra num outro problema. Primeiro a gente encerra o problema que não é simples. Se não é simples, por exclusão, né, ela acaba sendo composta. Dúvida clássica. Saque é juros simples? Isso aqui é quesito padrão que o advogado coloca em revisional da Caixa, tá? A resposta é não. Você sabe que você não pode responder não. Você vai responder na sua perícia, lá no seu laudo, negativa é a resposta, tá? Lembra lá do 473 também? Acho que é o 473.4. Resposta fundamentada aos quesitos apresentados. A negativa é a resposta. Na evolução, apesar da amortização ser constante, os juros incidem sobre o saldo devedor, o que caracteriza os juros compostos. O saldo devedor ele vai andando no tempo, tá? Ele vai passando de um mês para o outro. Vou fazer aqui para vocês, a seguir, uma comparação com o modelo do que seria o saque a juros simples, tá? O que a gente fica, assim, às vezes um pouco confuso? Porque por causa das viúvas, né, muito tempo buzinando, o anatocismo, a tabela price, sempre o cálculo que eles apresentavam, eu digo sempre, é sempre mesmo, era um valor menor. Eles tentaram de tudo, tentaram Gauss, tentaram o tal de Magis, tentaram método disso, método daquilo. Todos eles falhavam em algum ponto, aliás, em um dos dois pontos. Ou não devolvia o capital integralmente, o capital mutuado, o capital emprestado, no nosso caso aqui os 10 mil, ou não devolvia os 10 mil, ou os juros, a taxa de juros não era 2,5. Ou falhava num ponto, ou falhava no outro, ou mesmo falhava nos dois pontos, tá? Então todos esses métodos ditos alternativos furaram, né? Não prosperam tecnicamente num desses dois aspectos. Pode
botar aí todos que surgiram até hoje. Estou esperando surgir um bacana. Tem um tal de saque simples aí que, puxa vida, ele ali é complicado, tá? Não caiam nessa não. Enquanto peritos do juízo não caiam nessa não. Ah, mas eu estou atuando como assistente técnico, o advogado quer usar. Ó, é contigo mesmo. Mata no peito e manda pro gol, porque você vai apresentar esse cálculo aí se alguém olhar, se o perito tiver, se o perito assistir essa live, né, ele vai saber que aquilo ali é furado, tá? Aquele saque a juros simples ali, ele não devolve o capital da forma que está previsto no contrato. Ele não vai te devolver o 10 mil. Trazendo a valor presente, esquece. O que mais eu tenho aqui? Por que que não é juros simples? Porque os juros caem mês a mês, pois a base do saldo devedor diminui. Então, eu vou andando com a minha base de cálculo, logo não posso falar em juros simples. Se fosse juros simples, se isso aqui fosse realmente juros simples, a base de cálculos dos meus juros teria que ser permanentemente o 10 mil. Tá? Então, qual seria o reflexo disso na minha planilha se fosse realmente juros simples? Primeira parcela, ela seria rigorosamente igual à primeira linha, né? Eu teria a amortização de 833 e 33, não ia fazer diferença, ia fazer o 10 mil dividido por 12. O primeiro juros seria 2,5 multiplicado pelo saldo devedor de 10 mil, também não ia fazer diferença. Minha primeira prestação, 1.083,83, tá? Meu saldo devedor daria ali 9 mil, exatamente igual a outra alternativa. No mês 2, eu não poderia andar, né, com o meu saldo devedor. Eu teria que usar o saldo devedor original. Saldo devedor original é 10 mil. Então seria igual ao mês 1. Juros 250, 2,5 vezes 10 mil. A amortização fixa, 833,33, logo minha parcela, prestação 1.083,33. E diminuiria o meu saldo devedor lá de 9.166, tiraria 833, ficaria 8.333,33. O que é conseguir dessa forma, pessoal? Ao final do período, estaria zerado, tá? O valor do mútuo ele estaria zerado. Por quê? Ele vai diminuir a parcela, né, o percentual de 1,12 avos todo mês. Então, certamente, ele vai estar zerado. Nosso caso aqui, né, deu um resquíciozinho aqui, né, um resíduozinho de 4 centavos, que é decorrente de arredondamento matemático. Mas prestem atenção, a prestação ficaria constante, ela não teria aquele decréscimo, tá? A prestação seria sempre a mesma. E por causa disso, no final, o mutuário pagaria bem mais. Porque minha base de cálculo sempre é 10 mil, o meu juro sempre é 250 e a minha amortização 833. Então aqui daria mais de 13 mil reais aqui. Tá? E no outro daria uma alternativa um tanto quanto menor. Perfeito, pessoal? Não cheguei a fazer esse cálculo, mas poderia ter feito. Somar o saque normal e o saque que seria juros simples. Esse saque que eu estou apresentando aqui, lembrando, ele é errado, tá? Isso aqui não é para você fazer. Isso aqui é para você... Boa noite, Wagner. Isso aqui é para você só saber que como seria se fosse a juros simples. Existe uma outra alternativa que alguns assistentes técnicos apresentam, que é saque a juros simples, que eu já comentei a vocês, que não é dessa forma, que eu já comentei para vocês que não devolve o capital mutuado. Tá? Então, para a perícia é furada. Normalmente aparece logo no início do processo, o pessoal querendo ali forçar uma barra, um negócio, para pegar o período incauto, quem está começando, quem desconhece do que se trata. Perfeito? Pessoal, até aqui, alguém quer perguntar por que é juros simples, por que não é juros compostos? Tudo bem? Está tranquilo? Eu admito que eu mesmo precisei pensar um pouquinho nisso, refletir, um dia para o outro, tomar um café com alguém conversando para me convencer disso, tá? Mas quando você vai olhar o livro de matemática financeira e ver o que é o juros simples é sempre aquele valor original. Não tem como escapar. Aqui está andando. Então, se está andando, não é juros simples. Por exclusão,
só resta ser juros compostos. Pois não, Antônio? Professor, com relação a essa identificação do que se trata o contrato do mútuo, a gente vai ter que fazer uma interpretação no contrato, na leitura, né, do processo, e identificar o caminho que está se tratando, né, se é price, e aí... Você vai ver agora, eu trouxe um para você aqui. Aguenta um pouquinho aí que vai aparecer, tá? Maravilha, obrigado. Valeu. Sei que você está ansioso, mas aguenta aí. Eu trouxe o exemplo da própria mentoria, só um quadradinho, cara, mas tem escrito lá o que é exatamente nessa operação. Então, uma outra alternativa que vai aparecer de quesito para você é pedindo comparar a price com o saque, tá? É mais incomum comparar o saque com a price, mas a recíproca não é verdadeira. Normalmente pedem para comparar a price com o saque, não o saque com a price. Por quê? Olha a última linha aqui, valor total. Paga-se menos no saque do que na price, porque a price tem uma outra característica, não é o nosso assunto hoje, já tem 2 lives sobre price, é um assunto que realmente sempre tem interessado, né, nesse assunto, mas no caso aqui você paga um pouquinho menos no sistema de amortização constante. De forma geral, quais são as características do saque? Só um minuto que eu acho que chegou alguém aqui. O saque, a amortização é constante, né? Eu botei em vermelho, que é a principal característica, a amortização constante. Se a gente lembrar aqui da nossa planilha, 833,33 todos os meses. E na price ela é crescente. Na price a gente paga mais juros antes e amortiza... Aliás, a gente paga mais juros antes e amortiza mais depois. Ou seja, amortiza menos no início e mais depois. Os juros, decrescente nos dois. Tá? Isso aí são iguais, são decrescentes nos dois. Na price e no saque, porque vai diminuindo o valor do saldo devedor. E a taxa vai incidindo sobre um saldo devedor cada vez menor. Por isso os dois são decrescentes. Parcela, no saque ela é decrescente, porque vai incidindo uma taxa de juros sobre um saldo devedor cada vez menor. Já na price, a principal característica dela é a parcela fixa. Principal do saque, característica, a amortização constante. Principal característica da price, prestação, parcela fixa. Valor total pago no saque é ligeiramente, um pouquinho, alguns 5 ou 10% no máximo, menor do que na price. Tudo bem? Essa comparação, às vezes, ela é pedida também em forma de quesito. Bom, o que a gente tem aqui, né, em relação ao saque? O saque, conseguiram, né, inventar um saque novo, né, o tal do saque novo. Coloquei aqui 2 alternativas, saque antigo ou saque novo. Saque antigo, fui eu que inventei, tá? Não tem essa palavra, não. Para não confundir com contrato antigo. Contrato antigo, o que é no sistema financeiro da habitação? São os contratos anteriores a julho de 94. O que teve em julho de 94? Plano Real. Então, quando entrou em vigor o Plano Real, a econômica, o Brasil estava ali comprometida, né, em resolver uma série de problemas estruturais, né? O tal do câmbio flutuante, o próprio Plano Real, né, indexação com RV, e um dos problemas estruturais era essa questão desses financiamentos, né? Na época BNH, ainda tinha vindo coisa do BNH da Caixa, e aí fizeram contratos novos da Caixa. São muito parecidos com esses que a gente tem hoje. Então, esse contrato de hoje, comentei até no início com o Felipe, um pouco difícil de você conseguir algum êxito, né, para o teu cliente, como você está atuando como assistente, é porque eles estão muito ajeitadinhos, muito ali alinhados. Então, realmente, tecnicamente, você não vai encontrar muito relevante, não. A diferença pequena, às vezes, nem chegando a R$100, tá? Não conseguindo um benefício de nem R$100, não faz sentido para o cliente tocar essa ação judicial. Por isso que a gente, às vezes, faz o trabalho prévio ali e o advogado desiste, porque não enxerga vantagem econômica para continuar naquela tese. Bom, então o que tem o saque antigo, que eu mesmo apelidei, que é o saque sem nada, e o saque novo. O saque novo ele vem no contrato, tá, Antônio? Ele já vem escrito no contrato e eu estou só aqui para dar um exemplo para vocês. O saque é correção monetária, né, feito no vencimento da parcela. Infelizmente, a gente não conseguiu se livrar da inflação. A inflação tem voltado.
E essa correção monetária mensal, né, que é feita ali, antes de se calcular qualquer coisa, você pega o saldo, como é que funciona, né, a evolução do SFH? Você pega o saldo do mês anterior, antes de qualquer coisa, atualiza monetariamente, normalmente pela TR, tá? Aí você, com esse novo saldo devedor atualizado, já calcula ali os juros, coloca os demais cálculos, perfeito? E o saque novo, que além dessa correçãozinha, essa coisinha aí, né, mensalmente fazer isso, você também tem um recálculo daquela amortização de 12 em 12 meses. É, pessoal, a cada data de aniversário, por exemplo, esse contrato, quando é que dia é hoje? 15 de abril. 15 de abril. Então, eu fiz um contrato hoje é minha data zero. 15 de abril de 2025. 15 de abril de 2026, eu estaria pagando a décima... Se eu fiz hoje, 12ª prestação. Seria o dia que seria a última prestação daquele valor ali, com aquela amortização. Para 15 de maio de 2026, 13ª, eu teria que recalcular o valor da minha amortização. Então, tecnicamente, o que significa isso? A amortização ela fica fixa por 12 meses, até o próximo aniversário, que vai ser recalculado de novo a amortização por mais 12 meses, e assim por diante. O que você obtém disso? O que você tem, né, de vantagem, principalmente para quem está emprestando dinheiro? A certeza de que, se tudo for pago, os 420 meses, 360 meses, não sei qual é a realidade do contrato, são longos, né? São sempre longos. Você tem a certeza que aquilo ali vai estar quitado. Não vai ter distorção de decorrente de inflação, não vai ter distorção de nada. Por quê? Antigamente, né, eu digo antigamente, antes de julho de 94, os contratos eles eram assim, ou então da capacidade de pagamento da pessoa, que foi o PCR, né, de 30%, 30% da tua renda era para pagar, mas às vezes 30% da tua renda não pagava nem os juros. E aí gerava amortização negativa, e aí sim gerava anatocismo, e aí era bola de neve, aí depois você pagava os 20 anos, que era o tempo padrão, né, do contrato antigo, e aí você estava devendo mais do que valia o seu apartamento. Era totalmente desequilibrado. Nos contratos novos, isso não ocorre. Com o saque novo, esse sistema de você recalcular as amortizações de 12 em 12 meses, é mais difícil ainda, é praticamente impossível isso acontecer. Ah, tem um ano aí que teve uma hiperinflação. Certamente, você, nesses 12 meses aí, você consegue diminuir muito ou anular os efeitos da hiperinflação, recalculando a amortização pelo saque novo, né, pela lógica do novo, e fazendo a correção monetária mensalmente. Teve uma pergunta aqui, a do Wagner. Pode falar sobre amortização negativa? Wagner, amortização negativa é aquilo que a gente trata lá na nossa mentoria, né, que a gente passou. O que era? Você fazia pela Price, um contrato antigo, né, anterior a julho de 94, e o que acontecia, né, com esse contrato antigo? Ele servia só mesmo, exatamente, sei lá, 240 meses, 20 anos. Você só servia a Price para calcular a prestação. A partir daí, a gente mostra lá, né, Wagner? Você viu isso aí? O índice de atualização da prestação era 1 e o índice de atualização do saldo devedor era outro. Ou seja, misturava e desequilibrava. E esses índices, eles eram mudados na base da caneta. Então, um ministro, o próprio presidente da República, numa madrugada aí, querendo passar um plano econômico, mudava o índice e aí desequilibrava completamente. E a inflação era enorme, você tinha uma variação às vezes de 40%, aí dava um índice só de 20%, e aí o seu saldo disparava, a sua prestação não fazia nem o pagamento dos juros, e aí gerava amortização negativa. Por quê? Vamos supor que o valor do que você pagasse ali de prestação fosse R$800. Só que só de juros você tem R$1.000. Ora, eu paguei 800, só os juros é R$1.000. Tá faltando 200 para pagar os juros. Não dá nem para falar em amortização, tá? Eu não paguei nem os juros. Então tenho menos 200 ali. Esse menos 200 na planilha, no sistema da Caixa, ele incorporava o saldo devedor. Na hora que ele incorporava, para o próximo mês, ele é calculada a nova correção monetária. No momento que eu for calcular os segundos juros, aplicada a taxa de juros contratuais sobre esse saldo devedor contaminado, né, por esse menos 200, é que gerava a bola de neve, tá?
Gente, isso foi, Antônio, isso aí é história do Brasil. Isso não é. Nós vivemos, né? Especialmente quem tem os cabelos mais brancos, a gente viveu isso aí nos anos 80, 90, cara. Isso aí era praxe, tá? Pois não, Felipe? Professor, nessa questão da correção, me tira uma dúvida. Quando eu for fazer uma correção da atualização de TR, eu posso considerar lá os dados históricos direto lá do Bacen ou do site que tem esses cálculos de correção do período, ou eu tenho que me referenciar pela taxa que o banco dá, porque eu não sei se ele calcula pelo dia que ele começou o contrato. Como é que funciona mais ou menos isso? Pela data do vencimento. As datas entre o vencimento. Vamos supor que estamos falando do dia 15, o dia de hoje. 15 de abril e 15 de maio. Vai lá na calculadora do cidadão, 15 de abril de 2025, 15 de maio de 2025. Pega o índice, coloca na tua planilha, diretamente. A não ser que o teu contrato seja explícito. Tem uns contratos que não são com a Caixa, tem uns contratos que são com incorporadora, que ela fala para usar o de 2 meses atrás. Muito comum isso, o pessoal que trabalha com GPM. Então, não é o valor, não é o índice dessa variação mensal. Você vai ter que pegar, que nós estamos em 15 de abril, vai ter que pegar o índice de 15 de fevereiro, 2 meses atrás. Entendi. Tá? Mas isso aí não é saque, tá? É outra lógica. Perfeito? Então, pessoal, o que é que nós temos? Olha o Jorge aí. Boa noite, Jorge. O que é que nós temos aí? Nós temos olha aí, uma situação em que o saque novo, ainda que tenhamos, né, Deus queira que não, aquelas inflações de 40% ao mês, apesar, né, de todos os esforços do governo a gente ir nesse sentido, não vai ter um saldo residual tão absurdo quanto os contratos antigos, né, aqueles contratos dos anos 80, dos anos 90 se originaram lá e que até hoje estão aí na justiça em liquidação de sentença. Tá? Eu mesmo estou trabalhando num contrato de 89. 89 soma-se 20 anos, 2009. Aí houve, a Caixa entrava com refinanciamento, tá? Só que o refinanciamento era do imóvel super valorizado. Para vocês terem ideia do que eu estou falando, quem é aqui do Rio de Janeiro? O bairro de Pilares. Tá? Pilares é um bairro na Zona Norte. Não é um bairro estilo Copacabana, Ipanema, Leblon, que são imóveis caros. São imóveis mais baratos em Pilares. Eu estou num processo em que um apartamento de 2 quartos em Pilares está por 2 milhões e alguma coisa. É algo assim completamente desconexo da realidade. Não existe esse apartamento de 2 quartos em Pilares por esse valor. Por quê? Resíduo. O resíduo foi sendo toda hora corrigido pelos índices de inflação previstos no contrato e aí chegou essa bola de neve. Como você perguntou, o valor da parcela não pagava nem os juros, foi sendo incorporado ao saldo devedor foi sendo corrigido e o outro mês, e o outro mês, e o outro mês, virou essa bola de neve. E hoje tem uma situação dessa em que a pessoa praticamente fala assim, ó, eu entrego o meu apartamento, que eu estou aqui morando já há 30, 40 anos, e você me devolve meu troco. Vamos fechar negócio assim. Quanto é minha dívida? 2 milhões. Eu entrego um apartamento, você me dá o troco aí. A proposta que o advogado faz é essa. Tamanho é o ridículo da situação de cobrar 2 milhões um negócio que foi comprado em 89. Tá? Apareceu uma pergunta aqui. Os contratos de financiamento próprio das construtoras se aplicam à amortização? Não, normalmente. Esses contratos próprios pode ser até objeto de uma outra live. Qual é a lógica deles? Eles fazem a price e eles fazem depois da parcela fixa calculada. Normalmente eles têm, né, umas intermediárias, tem uns negócios assim, eles gostam de botar umas dívidas assim extemporâneas para a pessoa ter que juntar dinheiro ali, casar dinheiro ali, né? Então o que acontece? Ainda que não tivesse, eles pegam as prestações pela price, atualizam pelo GPM de 2 meses atrás, tá? E só que o problema é que quando você faz a price, você já põe juros. Se botar um GPM, que é atualização monetária, até aí tudo bem. Mas aí tem um negócio, vou vender minha dívida não para outra empresa te cobrar. Aí nessa aí refinancia e põe juros sobre juros, e aí já entra naquele problema antigo lá, né, do pessoal alegar anatocismo. Tá? Então, seria uma outra hipótese de anatocismo, que não é essa da Caixa, mas ela também ocorre, porque seria a mesma base de cálculo, botar 2 juros,
Tem um nomezinho aí técnico para isso, que é o bis in idem, tá? Então é da mesma base de cálculo. Então, pessoal, vamos prosseguindo aqui. Opa, Antônio, pois não, Antônio? Desculpa, professor. Para não sair só do assunto, é bem rapidinho. O senhor falou que quando se faz o cálculo das mensalidades, precisa anexar a atualização monetária mensal, é isso? Sim, isso é previsto em contrato. Perfeito. Isso a gente faz manualmente um mês por mês, ou na calculadora do cidadão, isso aí a gente pode pegar durante um período lá de 180 meses, por exemplo? Não, mês a Ou não? mês. Você precisa de É mês a evolução mês. mensal, sim. Você precisa calcular juros todo mês, você precisa fazer a atualização monetária, calcular a amortização. De 12 em 12 meses, recalcular a amortização. Esse é o trabalho pericial. Caramba, madeira. Vamos lá. Obrigado, professor. E aí, você vai com o tempo... Olha, recomendação para quem está começando. Teste todos os trabalhos, tá? Faz um cheque, faz um cartão, faz um veículo, faz um imóvel, e depois veja com o que você se identifica mais, tá? Estamos vivendo a época da inteligência artificial, tem muita coisa sendo automatizada, tem maneiras de você fazer sua própria consulta de índices, ou seja, com o tempo você vai aprendendo, mas no início é o feijão com arroz que funciona. Vamos lá, pessoal, vamos prosseguindo aqui. Então, como é que vem a sua dúvida aí, Antônio? Sua dúvida de ainda pouco. Como é que vem o contrato? Isso aqui é só o extratozinho, tá? Do que é um contrato da Caixa, devidamente desidentificado, né? Questão da LGPD. Observa aqui, ó, no campo 7. O que está escrito, Antônio? No campo 7. Sistema de amortização novo. Novo, olha aí o novo aí. Então, daí você já sabe que vai ter que fazer a cada 12 meses, na data de aniversário, você vai ter que fazer aquela recálculo da amortização. Então já te dá uma pista boa. Olha, se tivesse só saques, aí você pensasse... a amortização dos últimos 12 meses, comparação com o saldo devedor atual, né, professor? Evolução com o saldo devedor atual. Você pega o saldo devedor por exemplo, nós pagou até 12. Então faltam quantas prestações? Se fossem 360, faltaria 348. Então você vai na prestação lá, pega o saldo devedor da prestação 12 e divide por 348. Perfeito. E segue o teu raciocínio. Tá bom? Então vai vir assim, vai ficar claro, não vai ter dúvidas que saque você vai usar. Se é o novo ou se é o saque comum que eu chamei de antigo. De antigo não tem nada, né? É matemática. Bom, o que a gente tira aqui dos principais pontos, né, dessa nossa breve conversa? Saque. A amortização constante, principal característica, o valor da amortização é constante, exceto no novo, né, que a gente tem aquele ajustezinho ali a cada vez que passa um ano, parcelas decrescentes e juros compostos. Esses juros compostos não significa parcela maior. É o contrário, significa parcela... Aliás, não significa parcela menor. Não, me confundi. Não significa parcela menor, significa, na verdade, parcela maior na utilização do juros simples. A gente viu aqui, vamos voltar aqui no que seria essa que tem vermelhinho aqui. Esse aqui seria o errado, repetindo, esse aqui é o saque errado, tá, pessoal? Esse aqui não é o saque certo. Devia ter escrito assim, erro, né? Botar um X aqui, alguma coisa. Que funcionaria que sempre seria o valor da prestação igual à primeira prestação. Por quê? Porque sempre estaria usando como base de cálculo dos juros o saldo devedor inicial. Aí sim seriam juros simples, de acordo com a definição dos livros, né, de matemática financeira. Que livros? Doutor Oliveira Sobrinho, o Assaf Neto, o Puccini, os livros de matemática clássicos, aqueles que toda a faculdade usa, tá? Não é o livro de matemática que o cara que tem o site lá inventou. Não, é o livro de matemática clássico. Esse aí que se chama de literatura dominante, literatura predominante, o nome que o CPC usa. Esse aí é o método. Então, sempre eu utilizando data zero, daria um valor maior pago no fim do que se eu estivesse utilizando o saque normal, né? O saque em tese é juros compostos. Por que juros compostos? Porque se não é simples, só pode ser composto. Só tem essas duas alternativas. Segundo ponto,
Saque segue a metodologia de capitalização composta por haver mudança da base de cálculo. Esse aqui é importante, tá? Isso aí aparece lá no quesito o pedido assim, faz um saque a juros simples. Poxa, vai aparecer mais caro. Será que o advogado quer isso? Você está pedindo aquela coisa, né? Cuidado com o que você pede, né? Enigma da esfinge. Cuidado com o que você pede, que você pode conseguir. Se vier a determinação do juízo, faça saque a juros simples. É isso. O saque a juros simples que é apresentado aí, cuidado, porque ele não devolve o capital. Não é feito dessa forma, mas ele não devolve o capital. Podem testar. Relevância prática nos contratos e na perícia judicial saber esse saque. Por quê? Porque volta e meia está aparecendo para pedindo substituir um sistema por outro. Você vai substituir sem determinação do juízo? Não. Mas você vai escrever lá por que não pode fazer. E outra, eu quero o saque porque o saque é juros simples. Não, o saque não é juros simples. Tá? Juros simples não é isso, não é ficar mudando a base de cálculo mensalmente. E por fim, saber diferenciar o que é saque novo e a price. Vamos lá, pessoal. Saque puro. Uma amortização fixa. Eventualmente, todo mês você tem correção monetária. Saque novo. Além da correção monetária, de 12 em 12 meses, recalcula a amortização. Price parcela fixa. Tá? Guardando esses três, você vai longe. Não vai mais se enrolar com isso. E acho que nós acabamos. Acabamos, pessoal. Quase na hora aí, quase 8h30. Quem ainda não faz parte, você está assistindo depois, se você tem vontade de sugerir temas aqui para a nossa live, vai no QR Code aqui, vai lá na minha bio, tem um convite do nosso grupo lá no WhatsApp, que a gente troca ideias sobre perícia financeira, perícia judicial, perícia contábil. Está sempre movimentado e funciona muito bem. Deixa eu encerrar aqui a gravação.